Mais uma vez, a Fórmula 1 tenta afugentar aí possíveis interessados em entrar no campeonato. Dessa vez, entende-se que existe uma pressão muito grande das equipes para um aumento da taxa que é cobrada para aqueles que querem entrar no campeonato. Mas não é um aumento qualquer, é um aumento significativo e escandaloso. Vem entender um pouquinho dessa história. Olá pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? Evelyn Guimarães por aqui. Antes de falarmos sobre reajustes e taxas e tudo mais, eu peço que você se inscreva no nosso canal se você ainda não fez, que acione o sininho aí e também permita que o seu celular receba as notificações, assim você não perde nada do nosso conteúdo, que claro, deixe um like aí no final desse vídeo. Muito bem, a Fórmula 1, quer dizer, não é de hoje que ela se vê às voltas aí com a possibilidade de ampliar o grid, de ter uma 11ª, uma 12ª equipe, por exemplo. Tanto é verdade que a FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, no início do ano, lá em fevereiro, abriu um processo para receber inscrições de novos times, né? E desde então ela vem estudando, avaliando essas inscrições e tudo mais. E o resultado é esperado para junho, meados de junho mais ou menos. Só que enquanto isso, se a gente observar bem as declarações de quem está envolvido ali com a Fórmula 1, membros de equipes, chefes de equipe e da própria chefia da categoria, existe uma enorme resistência à ideia de ter mais equipes no grid, né? Christian Horner, Gunther Steiner e outros chefes já falaram sobre isso, questionando, olha, quem vai pagar essa conta? Será que vai agregar tanto assim ao campeonato e coisas nesse sentido? A própria chefia da Fórmula 1 já falou sobre isso, que que precisa ser um processo muito criterioso, que de fato essa nova equipe precisa trazer algo novo para o campeonato e tudo mais. Só que algumas declarações são mais fortes que outras e trazem também, dão sinais assim de outros caminhos que a Fórmula 1 pode tomar para também inibir esses interessados ou possíveis interessados em entrar na Fórmula 1. É que assim, eu vou trazer aqui algumas declarações do Stefano Domenicali, que é o CEO da Fórmula 1, representante aí do Liberty Media, né, o grupo americano que detém os direitos comerciais da Fórmula 1. E ele estava no evento nesse final de semana, lá em Las Vegas, falando com investidores da Fórmula 1 e tudo mais, e ele levantou a possibilidade, né, uma sugestão de aumentar o valor da taxa que é cobrada para aquelas equipes que desejam entrar no campeonato. Porque assim, a Fórmula 1, ela vive, né, o campeonato vive sob um contrato que se chama o Pacto da Concórdia, né, que é um acordo aí assinado entre o Liberty Media, a FIA e as equipes. E esse contrato rege tudo, né, desde essas questões voltadas aí para premiação, para receita, para direitos comerciais, etc., como também para o compromisso das equipes em permanecer no campeonato. E tudo ali tem que ser decidido em conjunto, até mesmo uma nova equipe. E dentro desse contrato, prevê lá que, olha, um novo time tem que pagar uma taxa para entrar, mas não é um calção. É um valor mesmo que vai ser distribuído, né, dividido depois entre todas as equipes. É uma forma de compensar a entrada desse novo time, né? E que nesse momento, esse valor, essa taxa, ela é de 200 milhões de dólares, que já é um escândalo, né? Já é um valor muito alto, mas foi acordado assim porque eles imaginaram mais ou menos, quando da assinatura desse atual pacto, né, que entrou em vigor em 2021, que era mais ou menos a operação de uma equipe como a Williams, por exemplo. Tá? Mas na verdade é um dinheiro também que serve como uma garantia, né, e uma compensação mesmo para as equipes que estão no grid. Muito bem, agora ele sugere um aumento e ele alega assim, olha, a Fórmula 1 está num momento muito diferente do que ela estava alguns anos, quando a gente negociou esse pacto, né? Então, como eu disse, o pacto passa a valer, o atual pacto, né, começou em 2021 e vai até 2025, veja, 2025, quando está prevista a eventual entrada, né, de outras equipes. Depende aí de dessas decisões em conjunto. Mas muito bem, ele acha que naquele momento
antes de 2021, quando as negociações estavam sendo feitas para esse pacto, a Fórmula 1 vivia um cenário diferente do atual. Né? Ela ainda não tinha o pacto aliás, ela ainda não tinha acordado o teto orçamentário, por exemplo, e outros itens aí. E hoje a Fórmula 1 vive sobre esse teto orçamentário. As equipes parecem mais saudáveis do ponto de vista financeiro, o campeonato está muito forte, saiu de maneira muito fortalecida mesmo da pandemia, vive uma popularidade também muito alta. Então ele acha que por causa disso, por todos esses motivos, essa taxa de 200 milhões não condiz, né? Digamos, é muito pouco para você entrar nesse campeonato. E ele tem um respaldo, e aí são informações de bastidores, aí, de especulações mesmo, que dizem que garantem, né, que as equipes têm pressionado também por uma taxa maior, por um aumento dessa taxa. Mas é um aumento que as equipes querem que me parece um pouco demasiado. Se for realmente isso, é um recado muito claro de que elas não querem mesmo, vão bater o pé e não querem mesmo uma 11ª equipe, por exemplo. Porque assim, fala-se em valores que beiram aí os 600 milhões de dólares, ou seja, quase 3 bilhões de reais. Agora imagina assim, por exemplo, a Andretti, né, que é a equipe que mais manifesta interesse em entrar na Fórmula 1. Será que ela vai querer pagar 600 milhões para entrar na Fórmula 1, para começar a competir na Fórmula 1? Porque assim, 600 milhões já seria um valor de investimento na sua própria equipe, né? Então ela teria que ter o dobro disso para tentar entrar na Fórmula 1. É muito louco pensar nisso, né? Porque aí o cara tem que ser um trilionário, alguma coisa, ter um orçamento astronômico para entrar na Fórmula 1. É mais ou menos isso que as equipes estão falando nesse movimento. Então, para mim, a interpretação que eu tive dessa informação, dessas declarações do Domenicali, é mais uma vez uma forma de obstáculo, né, que as equipes estão tentando criar junto com a Fórmula 1 para inibir, né, para desencorajar aqueles que queiram entrar no campeonato. E me parece que essa discussão deve se estender um pouco mais. É legal separar a pipoquinha e continuar e acompanhar esses desdobramentos aí de como a Fórmula 1 vai lidar com essa possibilidade de uma nova equipe e essa informação de que o valor pode sim sofrer um reajuste. Nesse reajuste está muito claro, a Fórmula 1 e as equipes também não desejam mesmo um novo time no grid. Quem vence essa parada? FIA, Fórmula 1, as equipes? Deixa aí nos comentários para mim. Eu volto num próximo vídeo, mas antes peço, deixe seu like, acione o sininho e, claro, se inscreva no canal.